O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre os livros da autora Eneida Queiroz. A Eneida é uma autora iniciante, esses aqui são dois livros que fazem parte da primeira série escrita pela autora. A Eneida nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, viveu alguns anos em Bruxelas também. Hoje em dia ela mora em Brasília e ela é historiadora. Ela trabalha no IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e a proposta dos livros dessa série da Eneida é muito interessante, gente. Então aqui ela vai acabar contando pra gente, de uma forma ou de outra, histórias de personagens femininas importantes dentro dos museus brasileiros. Aliás, não só dos museus brasileiros. Aqui no segundo volume a gente vai conhecer uma história que tem a ver ali com um museu de Paris, mas enfim. Os livros dessa série são narrados em primeira pessoa pela protagonista, que é a Desirê, também uma historiadora que trabalha em um museu. Aqui no primeiro livro da série, A Mulher e a Casa, a gente vai acompanhar então a Desirê conseguindo esse emprego no Museu de Vassouras chamado Casa da Era. Aliás, a Casa da Era existe mesmo, é um museu lá de Vassouras. Essa casa tinha sido também residência da família Teixeira Leite, cujo patriarca tinha sido um grande cafeeiro ali da região e tudo mais. E a gente vai conhecer aqui nesse livro detalhadamente a história da filha desse cafeeiro, a Eufrásia, que aliás, após a morte do pai e da família inteira, né, só sobra ela não se casa, não tem filhos, então quando ela morre, ela deixa aquela casa como patrimônio ali da cidade mesmo. A personagem principal aqui desse livro vai trabalhar então nesse museu e lá ela entra em contato com a história da Eufrásia, que foi, num dado momento da vida dela, amante de um abolicionista, veja só você, que é ninguém menos do que Joaquim Nabuco. Então, esse livro vai tratar dessa história de romance impossível entre a filha desse senhor de escravos e esse abolicionista. A Desirê, quando começa a trabalhar nesse museu, já conhece a história do Nabuco, ela é meio que aficionada pela história dessa figura histórica e ela já conhecia também mais ou menos a história ali da Eufrásia, mas ela vai entrar em contato com detalhes da vida amorosa desses dois, porque ali no museu você tem também diversas cartas que os dois trocavam. Aliás, no museu a gente só tem as cartas que a Eufrásia mandava para o Nabuco, mas a gente não tem as respostas dele. Mas aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história deliciosa dessa moça que vai então devorar aquelas cartas. Então ela tá ali naquele ambiente onde aconteceu aquela história de amor, enfim, aquilo vai subindo a cabeça, digamos assim, até chegar um momento em que ela vai descobrir uma caixa contendo as cartas do Nabuco para Eufrásia. Só que essa caixa tá escondida num lugar X ali, ninguém sabia da existência dessas cartas, então ela faz uma descoberta histórica, só que ela resolve que ela vai ler primeiro, antes, né, de contar para todo mundo que ela tinha feito essa descoberta. Gente, o livro é uma graça, é super bem escrito, leve, divertido. Eu adorei esse primeiro volume e esse processo, né, de imersão nessa história toda pelo qual a narradora vai passar. A gente vai acompanhando ali algumas coisas estranhas que vão acontecendo com ela. Então existe ali um momento na vida em que ela meio que vai parar de viver a própria vida para ficar imersa nessas cartas. Não vou contar para vocês o que é que vai acontecer no final, mas a gente vai ter aí um grande cliffhanger que vai levar a gente então para o segundo volume. O segundo volume é uma continuação direta do primeiro, né? Esse aqui então é o Ume da Trama, e aqui a gente vai acompanhar a solução que a família encontrou para o problema da Eneida, né? Aquela coisa dela ficar imersa naquela história, enfim. Então os pais dela resolvem levá-la para uma viagem a Paris. E uma vez em Paris, o que é que ela vai visitar? Exatamente, os museus de Paris. Então aqui a gente vai acompanhar uma história que vai ter tudo a ver com o Museu de d'Orsay. Inclusive, aqui a gente vai acompanhar a história de uma mulher que serviu de modelo para um quadro. Eu anotei aqui o nome do artista. É um quadro de Gustave Courbet. O quadro se chama Origem do Mundo. Eu vou colocar a imagem aqui do quadro do ladinho, então se você tiver crianças na sala, por favor, tape os olhos das crianças, enfim, o quadro é esse aqui. Então ela vai contar pra gente a história da mulher por trás desse quadro, que era uma prostituta, enfim, ela vai contar aqui pra gente toda a história do envolvimento com esse pintor. E essa história que ela vai contar pra gente aqui nesse livro vai lembrá-la também da história de um quadro pintado por um brasileiro. Esse quadro, aliás, está na Pinacoteca do Estado de São Paulo, gente. O quadro se chama Leitura e é de Almeida Júnior. Aqui a gente tem a imagem desse quadro.
Então ela vai contar pra gente que essa moça aqui do quadro é, na verdade, uma prima, né, do pintor, casada e tudo mais, mas num dado momento da vida eles vão ter ali um romance, né? E é uma história muito trágica, né? Então esse romance tem tudo a ver ali com o fim da vida, né, do Almeida Júnior. E ao longo aqui desse livro a gente vai acompanhando então a história dessas duas personagens femininas históricas. E nesse livro aqui, no Ume da Trama, a autora pesa um pouco mais a mão na questão do feminismo. Só que ela vai fazer isso de um jeito muito tranquilo, muito leve. Inclusive tem um momento aqui que eu achei até engraçado, que é o momento em que ela vai explicar pra mãe dela, que já é uma senhorinha de idade, o que é exatamente a Marcha das Vadias. Gente, eu ri aqui. Inclusive eu fiquei meio imaginando, né, explicando pra minha mãe, que tem mais ou menos a mesma idade da mãe aqui da moça do livro, o que seria a Marcha das Vadias. Eu acho que a conversa ia ser muito parecida com a que tem aqui no livro. Então assim, gente, os dois livros foram uma grata surpresa. Eu fiquei muito feliz pela Eneida já ter me mandado os 2 volumes, né, porque eu devorei um atrás do outro aqui. Foi uma leitura bem rápida, muito prazerosa. Gostei demais da premissa, achei um tanto quanto diferente, né? Eu não me lembro, pelo menos, de nenhum livro que vá tratar de história da arte de uma forma tão leve, divertida, né? Contando pra gente, assim, uma biografia bacana, né? Sobre essas personagens femininas. Então, muitas vezes a gente tá passando por museus ali, vendo aqueles quadros, a gente nem imagina, né? A história daquela pessoa real por trás do modelo. Ou no caso aqui do primeiro livro da coleção, né, o A Mulher da Casa, aqui a gente fica conhecendo a história da dona, né, da casa, né, antes daquilo virar um museu. Fiquei me perguntando se o pessoal de Vassouras conhece bem essa história, né, porque pelo menos pra mim aqui, né, moradora de São Paulo, apesar de conhecer das aulas de história, né, o Joaquim Nabuco, não tinha ouvido falar sobre Eufrásia, e é uma história interessantíssima. Então pra você que gosta de história da arte, pra você que gosta de história do Brasil também, por que não? Aqui a gente tem panoramas interessantíssimos do século XIX. Para você que estuda história, que é historiador, também acredito que esses livros serão deliciosos para vocês também, gente. E eu recomendo também para você que gosta de bons romances muito bem escritos. Eu fiquei procurando problemas nos 2 livros aqui e não encontrei, eu sou assim chata mesmo. Então é isso, gente, fica aqui essa recomendação muito bacana mesmo. Lá embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês os links por onde vocês podem encontrar os livros em e-book na Amazon e também os livros físicos em outras lojas, né, caso vocês prefiram. Lá embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar também o link para o site da Eneida, que também é um site muito bacana. Lá vocês vão encontrar mais informações sobre os livros, mais informações sobre esses personagens históricos. A Eneida colocou ali pra gente também algumas fotos da Casa da Era, enfim, gente, o site tá muito bonito mesmo, também merece a sua visita. Então é isso, vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.